Graça e paz, viajantes missionários. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas e te explicar tudo o que você precisa saber para viajar para a Europa. Bom, para começar, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que dá uma passadinha no blog viajantemissionaria.com, que lá eu tenho uma matéria bem legal, uma entrevista com o missionário Glauber Destro, que é um missionário lá na Europa, na Itália, falando sobre o canal Missões na Europa. E aí se você quiser ser missionário na Europa, tem um chamado para lá, corre lá no blog, lê essa matéria, lê essa entrevista, que você vai se inteirar de muitas coisas que está acontecendo em missões na Europa. E aproveitando aqui, você já aprende no vídeo de hoje como você faz para viajar para a Europa. Vamos lá? Antes de ir, eu não posso me esquecer de pedir para vocês, se vocês estiverem gostando dos nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, também acione o sininho para que o YouTube venha te avisar toda vez que tiver um vídeo postado aqui no canal. E assim você também vai ajudando a nossa obra, que não é nossa, na realidade que é uma obra de Deus, mas você vai ajudando essa obra e o reino de Deus vai crescendo, porque o intuito desse canal é fazer com que cresça uma rede de missionários que possa estar levando o evangelho para toda criatura, né? Enquanto isso, você viaja, aprende a viajar, aprende a fazer o ID, e aí chegando você também aprende a como levar a palavra de Deus e o evangelho da salvação. Vamos lá então? Então a primeira dica que eu quero falar para vocês é: brasileiro não precisa de visto para ir para a Europa. Toda vez que você for fazer uma viagem de turismo na Europa, você não precisa de nenhum visto, você leva o seu passaporte limpinho, e ali quando você chegar no país, que eles te dão autorização para entrar. Quanto tempo eu devo ficar na Europa? Bom, a Europa ela é bem dividida, vocês sabem. Tem basicamente dois blocos que vão te interessar na sua viagem, que é o Reino Unido e tem o bloco dos países que fazem parte do acordo de Schengen. E tem o bloco do Reino Unido, os países da rainha, e tem o bloco de países que fazem parte do acordo de Schengen. Não sei se estou pronunciando certo, mas vamos lá. Qual que é a diferença? A diferença é que no Reino Unido você entra e visita só os países da coroa britânica, ou seja, que é Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Esses países estão na Europa, mas são divididos, e para você entrar lá é um outro sistema. Qual é o sistema? Para você entrar no Reino Unido, você necessariamente também não precisa de visto, a menos que você vá fazer alguma coisa que não seja uma viagem turística. Se você for estudar, você precisa de visto. Haja vista que tem muita gente que vai estudar inglês na Irlanda, só que esse pessoal tem que pedir visto antes. Não é simplesmente chego lá. Eu creio que você pode fazer e como turista de lá pedir um visto de estudante, mas você com propósito de estudo ou qualquer outro propósito, você precisa de visto. Aí é um outro vídeo, um assunto para outro vídeo. Mas se você vai como turista, você vai chegar no Reino Unido, vai desembarcar e o seu visto sai na hora. O visto no Reino Unido, ele dá direito de você ficar 6 meses no Reino Unido. E quando você chega, é como você passa por uma entrevista, como se fosse pegar um visto americano, por exemplo. Só que a diferença é que você vai fazer a entrevista lá. Então, há quem recomende que se você for visitar a Europa, Reino Unido e fora do Reino Unido, há quem recomende que você entre por outro país que não faça parte do Reino Unido. Vou te explicar por quê. Dizem as línguas, eu não tenho números para te falar, então eu não posso te confirmar se isso é real, mas dizem que se você chegar, isso é fato, se você chegar no Reino Unido e eles não te derem autorização para você entrar, você automaticamente é deportado. Isso é verdadeiro, só que eu não sei o número, eu não sei dado, não tenho as estatísticas, posso até levantar se for o caso, deixei no comentário se você tem essa necessidade. O Reino Unido é mais rigoroso para receber turista brasileiro. E muitos indicam que você entre em qualquer outro país da Europa, viaje e depois vai para o Reino Unido. Caso você seja deportado e não consiga entrar, o máximo que pode acontecer é você ser deportado para o país onde você veio. Por exemplo, se eu vou da França para a Inglaterra e não me deixam entrar na Inglaterra, eu volto para a França. Entendeu?
Da vez que eu fui para o Reino Unido, eu entrei pela Irlanda, mas eu me certifiquei de levar toda a documentação que precisa, que se pede. Na realidade não me pediram nada, só me perguntaram, mas se pedisse alguma coisa eu estaria com os documentos comprovando que eu tinha uma carta visita, que eu estava a turismo e ainda mais que eu estava vindo da França. Então eu realmente segui esse conselho. Então, como eu falei, você pode ficar até 6 meses no Reino Unido. E os outros países da Europa, como que eu faço? Os outros países da Europa, qualquer país que faz parte desse acordo que eu já mencionei, que é o acordo de Schengen, estes países te dão 90 dias para você ficar dentro da Europa, ou seja, 3 meses. Dentro desses 3 meses você pode circular por toda a Europa pelos países que fazem parte desse acordo, que são a maioria. Isso significa que você, por exemplo, entra para a Alemanha, você pode ir para a Bélgica, você pode ir para a França, você pode viajar por toda a Europa com uma única entrada. Obviamente que você vai estar com o seu passaporte, cada país que você entrar, você será carimbado. Dado esses 90 dias, você tem que sair da Europa. Então significa que você vai ficar 90 dias nesse período de 6 meses. Ah, mas eu quero ficar e voltar depois. Então aí, depois que passar esse período de 6 meses, você volta novamente e tem direito a ficar mais 90 dias. São um total de 26 países que você pode percorrer dentro desse período. Como ficar 9 meses legalmente na Europa? Bom, você pode usar, se você quer fazer uma viagem longa, quer passar uns 9 meses legalmente na Europa, você pode fazer uma combinação. Você tem 3 meses, 90 dias para ficar no espaço de Schengen, nesses países. Assim terminado o seu período, o ideal seria você ir para o Reino Unido, que lá no Reino Unido você teria mais 6 meses para ficar dentro do Reino Unido legalmente. Outra dica é que você precisa necessariamente do seguro na Europa, seguro viagem. Isso é importante, você precisa de seguro viagem, qualquer viagem que você fizer, não arrisque. Porque muita gente vai, arrisca, mas se acontecer, se der algum problema, você vai pagar muito caro. Então não arrisque. Eu sou experiência própria de ter seguro e se não tivesse, eu teria pago muito caro nos Estados Unidos. No Reino Unido não é obrigatório seguro, mas se você cair numa situação lá que precisar, lembre-se que no Reino Unido, na Inglaterra especificamente, o dinheiro é libra. E se você tiver que pagar alguma conta de saúde ou alguma outra conta que você precise por conta do seguro, a sua conta vai ficar bem cara. Então, de qualquer maneira, como você vai para a Europa e nos outros países é obrigatório, já aproveita, faz esse seguro que você não vai ter problema nenhum. Bacana? Eu vou deixar aqui o link, meu parceiro, com Seguros Promos. Você pode entrar lá, você tem, através desse link, você consegue 5% de desconto. E aí você tem todas as operadoras, você pode escolher qual é o melhor seguro, que de acordo com o que você necessita, sua cobertura, o valor que você quer pagar. Você tem acesso a vários tipos de operadoras através desse link. Então, corre lá, assim, é super recomendado. Corre lá e não deixa de viajar sem o seu seguro. Transporte é outra dica que eu falo para você na Europa. Lembre-se que na Europa é muito fácil viajar de um país para o outro. Só que os melhores transportes que eles têm é o trem. Só que o trem é o transporte mais caro. Ele é rápido, os trens europeus são bem bacanas, de usar, são bem rápidos, só que eles são bem mais caros que você andar de ônibus ou de avião. Então fique atento porque as aéreas, especialmente aquelas de baixo custo, que são chamadas as low cost, essas companhias elas oferecem várias promoções na Europa, tudo se você comprar com antecedência. Recentemente eu vi uma aérea oferecendo por €1 passagens na Europa e eu mesmo já fui pela Ryanair, que foi o caso que eu fui da França até a Irlanda, eu fui pela Air France, mas eu paguei um valor bem bacana também. Eu paguei, se não me engano, se não me falha a memória, eu paguei de 35 a 40 euros. E voltando da Irlanda para Londres, no caso de Dublin para Londres, eu paguei 15 euros. Aí eu tinha bagagem, eu paguei a bagagem, saiu 30 euros, um pouquinho mais que 30 euros, mas assim, absurdo, muito barato. E aí, veja só, então só tem que ficar atento com a sua bagagem, você não pode carregar muita coisa, que geralmente eles pedem, você pode levar só uma mochila, então você tem que ficar atento a isso. Mas fique atento à antecedência, sempre voos
Mesmo trem e ônibus, compre com antecedência, que você vai pagar bem barato na Europa. E na Europa eu cheguei a pagar 20 euros para andar de ônibus, assim, umas coisas assim muito baratas, então, de um país para outro. Então fica atento a isso. Tudo sempre com antecedência. Não deixe para comprar na hora, senão você vai pagar caro e vai perder dinheiro. Dinheiro. Bom, dinheiro na Europa, basicamente você vai usar o euro. Nesses países do acordo, você vai usar o euro. Atente-se que os países do leste europeu já tem outros países que não usam o euro, você tem que ficar atento a isso, mas lógico que são moedas mais fracas que o euro, então você não tem que se preocupar. E na Inglaterra, especificamente, na Inglaterra, não no resto do Reino Unido, mas na Inglaterra, você vai usar a Libra, que é a moeda mais cara do mundo, então você tem que ficar atento a isso. Lógico que lá dentro as coisas não são tão caras assim, mas quando você converte, você vê que tanto de dinheiro você está gastando, de repente, para comer um lanche, né? Então, tem que ficar bem atento a essa questão. Quanto levar? Geralmente, para mostrar, tem muita gente que me pergunta isso, principalmente no site que eu respondo sobre viagem. Quanto que eu levo? Bom, no geral, leva cartão de crédito, leva sua fatura para mostrar que você tem limite disponível. Mesmo que seja em português, leva. Se conseguir em inglês, melhor, mas leva em português. Você pode fazer uma média de um cálculo entre 50 a 70 euros ou libras para você apresentar por dia. Ou seja, eu vou ficar 5 dias, eu pego 5 dias, multiplico por 50, vai dar 250. Tô boa de matemática. Então, 250 euros por esses 5 dias. Obviamente, isso você vai mostrar se o agente de imigração perguntar. Se ele não perguntar, você não mostra. A única situação que me perguntaram foi quando eu estava vindo da Espanha para a França, que era conexão, porque eu comprei pela Iberia, que era a companhia espanhola, tive que parar na Espanha, entrei pela Espanha e seguia para Paris. Quando eu cheguei em Paris, eles me perguntaram se eu estava levando mais de 10 mil euros. Só isso que eles perguntaram. Eu falei, não estou trazendo mais de 10 mil euros. Muito menos que isso. E só foi isso. Mas se acaso o agente de imigração pedir, o ideal é você ter entre 50 a 70 euros calculados por dia. Que aí você vai tranquilo, vai legal. Isso contando, logicamente, com seus cartões pré-pago, com dinheiro espécie e cartão de crédito. Então, fica essa dica que o pessoal sempre pergunta. Hospedagem. Gente, hospedagem eu sempre recomendo para quem vai, depende do que você vai fazer, depende de quanto você tem, depende da sua viagem. Se você quer fazer uma viagem estilo mochileiro, vai e fique em hostels. Eu fiquei no muito bom na Inglaterra, era um casarão antigo, excelente hostel, então assim, parecia um hotel, mas é super bem organizado. Então assim, vai para um hostel, você paga muito menos. E até porque a moeda deles é bem forte, então se você for pagar um hotel, você vai ter que ter uma boa grana. Então aí depende, lógico, do seu poder aquisitivo e como você vai fazer a sua viagem. Mas eu super recomendo. E também eu recomendo o Couchsurfing. O Couchsurfing, lógico que você tem que ser uma pessoa mais descolada, porque tem gente que tem meio medo. Mas você tem a plataforma, você se inscreve no site, você entra em contato com as pessoas que moram na cidade, e essas pessoas geralmente oferecem estadia na casa delas, como se você fosse um amigo ou um parente delas que vai viajar. É simplesmente uma troca cultural. Eu fiz o meu primeiro, e o único até agora, mas eu fiz o meu primeiro na França. Eu fiquei na casa de uma francesa, num bairro muito bom, Pont-Strève, que é um bairro bem bacana, era bem perto da Torre Eiffel, de metrô, e era um bairro bem bacana. Eu fiquei num apartamento bem legal. E essa moça, ela tinha 2 filhas, só que as filhas delas ficavam indo com o pai alguns dias e ficavam com ela. E aí eu conheci alguns dias, teve uns dias que as meninas estavam lá super, super bacaninhas, e dias que elas não estavam. Mas eu fiquei de 2 a 3 dias na casa dela. Foi uma estadia excelente, foi muito legal. E lógico que você sempre vai ler as recomendações das pessoas, quantas pessoas elas receberam. Sempre tem lá as pessoas deixando lá os reviews, deixando lá, olha que legal, fiquei lá, a pessoa é assim, assim, assado.
E aí a pessoa se vai mandando, você vai fazendo as suas inscrições, aí até que alguém te aceita e você vai e faz isso. Lógico que não dá pra ficar uma semana, 2 semanas na casa de uma pessoa, mas pra ficar uns 2, 3 dias, você pode fazer tem essa alternativa e você não paga nada por isso. Você vai pagar só a alimentação que você fizer e os seus passeios, que normalmente, mas você não paga nada pra ficar na casa da pessoa, que é bem legal. Para voos para Europa, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui para vocês que eu já fiz, dando dicas de como comprar voos baratos ou quase de graça. Então você fica atento nesse vídeo, você assiste lá esse vídeo que lá tem todas as dicas do que você pode fazer para conseguir uns voos bem baratos. E essa viagem para a Europa pode sair uma pechincha. Eu me lembro que quando eu fui para a Europa para ficar 40 dias, eu fui fazer voluntariado. Mas eu gastei uma média, eu lembro que eu levei 800 euros e eu voltei com dinheiro. Então, e eu passei, eu viajei. Só que eu já tinha comprado as passagens dos lugares que eu queria ir, com antecedência, já tinha pago, mas em espécie eu levei 800 euros, mais cartão caso eu precisasse, mas eu usei mais a espécie. E passagem aérea eu lembro que eu paguei bem barato, não foi assim, foi desses esquemas, em alta temporada eu consegui um valor bem legal, não me lembro exatamente, mas foi bem legal, seguindo todas essas dicas que eu dou no vídeo. E é isso, você pode fazer uma viagem para a Europa tranquilamente. Lógico que aproveite os passeios gratuitos na Europa, porque isso é bem legal, uma dica que eu não posso esquecer. Tem muito lugar, principalmente em Londres, tem museus, tem muitos lugares que você não paga nada para visitar. Então se você tá com pouca grana, vai nesses passeios, faça os passeios que você não paga nada. Deixa o dinheirinho para pagar uma coisa ou outra, mas é bem legal, foi bem bacana em Londres, lá é bem caro e consegui ficar bem lá. Então é isso. Essas são as dicas para você que quer ir para a Europa. E se você quer ser missionário na Europa, não esqueça, como eu já falei, acesse lá o blog viajantemissionaria.com. Postei agora no final dessa semana passada aí a história do missionário Glauber Destro, que está contando sobre toda essa rede de missionários que tem lá na Europa e como você pode fazer para ir fazer missões no velho continente. Tá certo? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo em nome de Jesus.